Olá, vamos em nome de Jesus ao resumão da lição 10, cujo título é Apenas Motivos Puros. E o primeiro tópico, vigiando nosso comportamento. Pergunta A. Cite uma característica do amor referente ao comportamento em geral. O texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, na primeira parte, é bem claro quando nos fala que o amor não maltrata de forma alguma. E a letra B. Cite alguns exemplos de comportamento impróprio que devemos reconhecer como uma advertência. O texto de Tiago 2, capítulo 1 ao 4 e 8 e 9 nos responde bem. Irmãos, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Então aqui mostra uma situação de quando, de tratar um rico muito bem e tratar o pobre muito mal. E nós não devemos ter esse comportamento, porque é totalmente o contrário do que Jesus nos ensina. Pergunta C. Como a palavra de Deus adverte o mordomo cristão contra outro tipo comum de comportamento impróprio? E o verso de Provérbios, capítulo 14, versículo 29, nos diz: O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. E a notinha fala: Quando tiverem a mansidão e humildade do Salvador, não praticarão os impulsos do coração natural, pois isso é de Satanás. Então, quando somos tentados, quando ficamos irados, e quando vem aquela vontade de falar algumas palavras, devemos ficar quietinhos, porque isso não vem de Deus. O segundo tópico, prudência amorosa. Pergunta A. Como somos aconselhados a desenvolver um comportamento cristão, sobretudo para com aqueles que podem nos provocar injustamente? E o texto de Tiago nos fala: Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E o texto também de Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E a última nota, o último parágrafo da nota nos diz também: Se o orgulho e o egoísmo fossem abandonados, 5 minutos bastariam para eliminar a maioria das dificuldades. Pergunta B. Cite exemplos de como um mordomo cristão pode demonstrar amorosa prudência. Então aqui mostra em Atos, no capítulo 9, do 36 ao 39, nos fala de um exemplo de uma irmã chamada Tabita. Ela ajudava aos necessitados. Então, o mordomo cristão, ele também tem esse dever de levar o consolo aos que necessitam. Terceiro tópico, amor altruísta, um remédio contra o eu. Pergunta A. Quando o verdadeiro amor pelos outros se torna escasso, como superar esse problema? O texto de Mateus 24, 12 nos fala uma triste verdade. Diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. O primeiro parágrafo da nota nos diz assim: O amor de Deus na igreja tem diminuído e, como resultado, o amor próprio surgiu em nova atividade. Com a perda do amor a Deus, vem a perda do amor pelos irmãos. E agora, como podemos superar esse problema? O texto de Hebreus também é muito claro, que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo.
O último parágrafo da nota também nos diz: orgulho e vanglória não podem florescer no coração que mantém frescas na memória as cenas do Calvário. Então devemos meditar constantemente nas cenas do Calvário. A pergunta B: qual é o grande motivo que leva o mordomo cristão a brilhar neste mundo? E o verso de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24, nos diz: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Então, é deixar o eu de lado e exaltar a Cristo. Fazendo isso, o mordomo cristão, ele vai ser reconhecido, ele vai ser olhado diferente. O quarto tópico: priorizando o que é mais importante. Pergunta A: o que o mordomo cristão deve considerar ao escolher prioridades? Então, o verso de 1 João 2, 15 ao 17 nos fala. Vou ler o 15 e o 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então devemos considerar, devemos ter essa prioridade na nossa vida. E a pergunta B: como mordomos nos últimos dias, que atitudes devemos evitar por um lado e adotar por outro? Então, irmãos, devemos evitar a todo custo os maus caminhos. E o que devemos adotar em nossa vida é o texto de Provérbios 21:3, que diz assim: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Então, é fazer a justiça e julgar com retidão. E o quinto tópico: seguir a Cristo em abnegação. Pergunta A: que princípio é básico para o verdadeiro serviço cristão? Em Atos, capítulo 20, versículo 35, nos diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Há uma obra a fazer em nossas cidades, trabalho a fazer em todos os lugares. E o último parágrafo da nota nos fala: os seres celestiais podem cooperar com aquele que busca salvar almas em vez de exaltar o próprio eu. Então, todo aquele que está empenhado em espalhar as boas novas pode ter certeza que a presença divina estará com ele. E a pergunta é B: o que deve inspirar o mordomo fiel com motivação pura e renovada para o serviço? Em 2 Coríntios 8, versículo 8 e 9 nos fala: não digo isso como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então, o exemplo de Cristo é o que nos torna, nos motiva a fazer todo o serviço. E a nota nos fala: Jesus deixou o seu lar na glória, revestiu-se sua divindade com a humanidade
e veio a um mundo manchado e poluído pela maldição do pecado. Então, mais sacrifício fez Jesus, né, por cada um de nós. Então, irmãos, que venhamos a nos lembrar dessas lições que Deus tem nos enviado e principalmente pôr em prática, e que possamos fazer tudo apenas por motivos puros.